Uma excelente noite para você, Marina, e para todos os colegas que aqui estão presentes. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este evento patrocinado pela BSSP. É uma grande satisfação tê-los. Provavelmente deve ter alguns colegas que eu já conheço e colegas que estou tendo a oportunidade de conhecê-los e conhecê-las nesta agenda. Antes de mais nada, para que a gente possa iniciar, então, o nosso encontro, o nosso bate-papo acerca de um assunto tão relevante, embora já aconteceu a sua publicação ao final de 2022, contudo, há muitos desdobramentos acerca desta instrução normativa que vamos falar sobre essas perspectivas nas minhas impressões acerca dela. Mas, antes de mais nada, até vejo aqui a Jéssica Camargo, que deixou aqui já, é uma velha colega, já nos conhecemos também por meio da BSSP. Perceba, Marina, as pessoas que já frequentaram as aulas da BSSP não largam de nós, elas continuam seguindo pelo Instagram ou seguindo por meio de outro tipo de plataforma e sempre nos agraciando com a presença. A Jéssica é, de fato, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, assim como, obviamente, os demais colegas que também foram meus alunos, para que não tenha nenhum tipo de ciúmes enquanto a isso. Por favor, colegas, vocês são de qual região? De São Paulo, ou seja, qual for a sua região, por favor, coloque no chat, só para a gente ter uma ideia qual é o público que nós estamos aqui lidando nesta noite. A grande maioria aqui está de forma preponderante em São Paulo, até interior de São Paulo. Perfeito. Muito bem, né? Até aqui São Paulo ganhando, hein, Marina? Dentro da perspectiva, a grande São Paulo. Mas tem colegas aqui também de Sergipe, entre outros locais. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, independentemente de qual seja, então, a sua região. Sem mais delongas, eu vou compartilhar um material que, obviamente, a Marina irá partilhar sequencialmente com vocês, para que assim vocês possam ter todas as informações acerca do que será aqui discutido nesta agenda de hoje. Bem, o que nós vamos discutir nesta nossa pequena jornada que inicia-se agora é sobre as novidades após a consolidação da Instrução Normativa 2121 de 2022, que consolidou o que se trata sobre a matéria das duas contribuições sociais denominadas como PIS, PASEP e COFINS. Embora esta Instrução Normativa, como disse, ela foi publicada ao final do ano de 2022, ainda há algumas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês e, obviamente, quero também entender quais foram as impressões que vocês tiveram sobre ela e fiquem muito à vontade, seja para você abrir o áudio no momento oportuno após a minha fala ou por meio do chat a qualquer momento. Ficarei muito atento e o meu objetivo é tentar responder o maior número de dúvidas possíveis acerca dos seus questionamentos, até para que vocês possam sair deste nosso encontro muito satisfeito e satisfeita sobre, então, este assunto tão esperado, porque, obviamente, vocês entraram para tentar examinar todas as questões trazidas. Bom, para quem queira me seguir nas mídias sociais, sou muito atuante, deixo inclusive meu arroba aqui abaixo para vocês terem acesso, @prof.kleber.santos, onde diariamente eu coloco notícias acerca justamente das atualizações no universo tributário, contábil, até porque os recursos que são assim disponibilizados por meio da plataforma em particular do Instagram faz com que a gente tenha uma relação direta com as pessoas que estão denominadas como seguidores, mas eu chamo de pessoas. Seguidores parece que é uma seita, quando na verdade não, nós somos pessoas comuns como vocês, que a ideia é justamente ser pessoas que provêm informações acerca de uma matéria que todos nós acompanhamos. Essa sempre vai ser a agenda. Portanto, que fique registrado que será uma grata surpresa recebê-los também no Instagram, para nós discutirmos também sobre outros assuntos que vocês julgarem também necessários. E é verdade de colocar que a minha agenda de demandas e compromissos eu sempre vou colocando também no Instagram. Por exemplo,
como eu me leciono muitas aulas pela BSSP, sempre estou publicando aonde eu estou dando aula ou quais são as próximas turmas que estão para, então, serem inauguradas, entre outros assuntos. Então, não perca, me acompanhem, espero sempre devolver informações de grande relevância para vocês. Uma pequena ficha técnica do professor Kleber Santos, para que vocês possam aqui também ter essas informações. E, Marina, eu vou quebrar o protocolo e fazer algo que eu acho que é muito importante. Afinal de contas, hoje é uma quinta-feira, até que hoje aqui em São Paulo não está tão frio, mas eu vou fazer o seguinte: quem ficar até o final do nosso encontro, eu vou dar um e-book gratuitamente para você. Se você ficar até o final desse nosso encontro, eu vou dar para você esse meu livro chamado Contabilização das Operações para Indústrias Equiparadas, para todas as pessoas que estiverem aqui presentes, eu vou dar esse e-book. E esse e-book é algo que me deixa muito feliz, que é meu primeiro livro. Eu já escrevi 6 livros, mas todo o primeiro é sempre mais especial, porque foi o meu primeiro, me deram a oportunidade, e foi a Adriana Mani, uma das primeiras funcionárias da IOB, por um acaso. E ela me convida para que eu pudesse participar dessa obra, então eu quero agraciá-los também com ela. Então, se ficar até o final, aí eu vou partilhar aqui no chat, inclusive. Nem vou deixar a Marina partilhar no grupo, eu quero que você fique até o final. Então, com isso, ficando até o final, vai receber, além, obviamente, do conteúdo que eu me proponho a disponibilizar, esclarecer as dúvidas, até o final você vai ganhar ainda um e-book. Olha que coisa maravilhosa. Com a contabilização das operações para indústrias e equiparadas. Olha que coisa boa, não é? Então, aqui a galera acho que gostou do que eu ofereci. Que ótimo. Então, nada que um suborno não faz com que as pessoas fiquem contentes, né, Marina? Faz parte do jogo. Bem, então, dito isso, vamos direto ao ponto. Esse conteúdo foi dividido em 3 etapas, 3 blocos, onde nós vamos adentrar no tema relacionado a esta instrução normativa. Muito bem, nesse primeiro bloco chama-se objetivo de uma instrução normativa, ou seja, qual é o objeto? Ou seja, para que eu preciso de uma instrução normativa e qual é o alcance? Para que ela serve? Afinal de contas, temos que saber qual é a sua autonomia dentro dessa circunstância aqui trazida. Os deveres da Receita Federal do Brasil estão atrelados à Portaria 284 de 2020, onde em seu artigo 1º, que abriga-se, fala que a Secretaria Especial da Fazenda tem por finalidade fazer o seguinte: todo momento que surge uma legislação ou já existe, é de competência da Receita Federal do Brasil estabelecer instruções normativas que possam fazer algumas etapas tão importantes que vão ajudar não só apenas o auditor fiscal da Receita Federal, bem como nós, enquanto agentes que nos relacionamos com as apurações. E aqui, acomodado no inciso 3º, ele diz: interpretar e aplicar a legislação tributária, editar os atos normativos e as instruções necessárias à sua execução. Portanto, é uma incumbência da Receita Federal do Brasil, toda vez que surge uma legislação ou, caso seja necessário, uma nova instrução normativa para azeitar o que está sendo falado. Afinal de contas, a legislação tem o papel de, então, instituir ou disciplinar um tributo. E a instrução normativa tem o objetivo de buscar a interpretação, obviamente, não estendendo o que foi escrito, mas ajudando todas as pessoas que assim deparam. Dito isso, aqui nós temos um ponto interessante, porque houve uma outra instrução normativa que foi publicada em 2019, que também tinha o mesmo expediente, que era a regulamentação da matéria de PIS e COFINS. Consolidou-se tudo o que trata sobre PIS e COFINS no regime cumulativo e o não cumulativo. E a partir dali, foi então uma novidade em 2019. Mas
esta Instrução Normativa 1911 de 2019, ela foi, então, revogada. Porque, obviamente, a matéria de PIS e COFINS sofreu atualizações, mudanças, novas perspectivas, que, inclusive, nós vamos perceber, tais como a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, as novas interpretações acerca do conceito de insumo, entre outros, que, na verdade, faz com que a instrução normativa tivesse que sofrer atualizações. Então, esse foi um dos motivos que levaram, inclusive, a termos a necessidade de uma mudança. E essa instrução normativa também tem o mesmo expediente, que é a consolidação de normas ao que se pese as informações de PIS e COFINS. Portanto, nós chamamos esse tipo de veículo, que é uma instrução normativa, em particular esta, que nós estamos aqui observando, como a Bíblia do PIS e COFINS. Ou seja, tudo o que eu preciso saber do regime cumulativo e não cumulativo estão abrigados nesta instrução normativa. É muito importante ter isso de forma clara e objetiva, porque nós podemos nos deparar com alguma dúvida de natureza relacionada ao PIS e COFINS e muitas vezes nós não sabemos por onde iniciar. Então, a primeira dica que eu deixo a vocês é, se existir alguma dúvida relacionada à matéria de PIS e COFINS no regime cumulativo e o não cumulativo, é através da Instrução Normativa 2121 de 2022 que você terá a sua resposta. Tanto é verdade que o objetivo dessa Instrução Normativa foi revogar 53 outras instruções normativas que tratavam sobre PIS e COFINS. Basicamente, pegou tudo o que falava de PIS e COFINS e concentrou-se em um único local. Então, ao meu juízo, isso é muito importante porque acaba levando o contribuinte para uma decisão que seguramente se torna mais fácil, onde você sabe que tudo o que você precisa está acomodado em um único local. Então, o objetivo inicial foi este. E esta instrução normativa, que assim está em vigência, ela tem um propósito muito importante. E, todavia, quando você observa nas disposições finais, é quando é falado algumas questões. E o artigo que é o penúltimo, que é o 810, ele cita, ficam revogado o inciso 3º, entre outros, né? Mas é a Instrução Normativa 1911. Portanto, é através deste dispositivo final que fala que esta Instrução Normativa de 2019 não tem mais valor. Então, é um ponto importante saber o alcance desse tipo de veículo. Então, a primeira impressão que fica é sobre isto. Agora, esse expediente que foi feito para a revogação seguiu as premissas adequadas perante ao que se pese aos aspectos tributários? Para que assim a gente possa entender esse efeito, eu chamo à baila a Lei Complementar, que é a 95 de 98, que são as técnicas de elaboração, redação e alteração de leis. E se vocês observarem, no artigo 9º, diz claramente, a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. Portanto, se nós voltarmos aqui, ficou absolutamente dentro da sua licitude o efeito que foi dado nesse artigo 810, onde ele expressamente enumerou qual foi a instrução normativa ou quais foram, no plural, as instruções normativas que estão sendo revogadas por meio desta nova. Portanto, sempre comece a observar, por incrível que te pareça, de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Porque ocorre que, quando você vê abaixo, são as disposições finais. É como fosse um resumo do que está sendo, então, colocado em ordem desta instrução. Um ponto que também é muito relevante, que é o último artigo, inclusive, desta instrução normativa que vocês observam, é que o artigo 811 chama a atenção que entrará em vigor na data da sua publicação.
Portanto, quando a gente observa, quando foi publicada essa instrução normativa no Diário Oficial da União? No dia 20/12/2022. Por que que é importante saber a data que reproduz os seus efeitos? Porque se, porventura, antes da data do dia 20/12/2022, algum efeito da instrução normativa anterior te favorecia, você pode usar essas recomendações. Olha que coisa importante. Porque só começa a ter vida algo quando tem o início. Então, o início e as informações que foram atualizadas por meio desta instrução normativa foi a partir do dia 20/12/2022. Por isso, sempre se apegue na data de vigência, quando, então, inicia um fato. Ao contrário, você acaba gerando, muitas vezes, uma energia que não precisava. Que é um caso muito prático sobre esse assunto de energia. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas cabe aqui para não ficar uma lacuna nessa minha explicação. Perceba que nós tivemos recentemente uma medida provisória 1159 de 2023, que fala sobre a exclusão do ICMS nas notas fiscais de aquisição para PIS e COFINS. Não é verdade? Mas ela foi publicada no início de 2023. Mas a reprodução dos seus efeitos só se dão a partir do dia 1/5/2023. Se nós ou não olharmos a reprodução dos seus efeitos, para muitos, a partir do momento que foi publicada aquela medida provisória, já queriam aplicar essa exclusão, mas não. Então, sempre se apeguem à reprodução dos seus efeitos. Assim, você consegue saber se o que você precisa fazer é emergencial ou se há um espaço para que você possa se programar diante, então, dessa nova realidade que está sendo imposta. Beleza, pessoal? Caminhando para o bloco 2, que obviamente que agora começa a trazer oportunidades e novas questões sobre isto, agora começamos a trazer aspectos muito interessantes. Já foi, obviamente, pacificado esse assunto, mas é importante nós mencionarmos, é que o artigo 26 da Instrução Normativa 2121 de 2022 cristalizou um assunto que, embora a meu juízo já estava pacificado, mas ela entendeu que era oportuno trazer de novo. O que ele traz aqui? Acerca da exclusão da base de cálculo referente à discussão judicial que foi também assim discutida no Supremo Tribunal Federal, que o ICMS destacado sobre as notas fiscais de vendas não devem fazer parte da base de cálculo de PIS e COFINS. Acredito que os colegas acompanharam essa discussão, também acompanharam que lá em meados de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração proferidos pela PGFN, e a partir dessa data o julgamento chegou ao fim, aonde foi vencida a Receita Federal, que disputava em relação a qual ICMS deveria ser excluso, e ficou definido a partir dessa data, especificamente em meados de maio de 2021, que todo e qualquer contribuinte, independentemente se ingressou ou não com medida judicial, que tinha liberdade para fazer a exclusão do ICMS sobre as suas notas fiscais de venda, inclusive com o direito de rever o valor que pagou a mais referente aos períodos anteriores. Dada essa circunstância, então mencionada, a PGFN publicou um parecer SEI, destacando que não ia mais recorrer sobre esta matéria, e inclusive recomendando para que a Receita Federal cumprisse o que foi, então, decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Sequencialmente, tivemos publicações também a título de atualização
do Guia Prático da FD Contribuições, versão 1.35, a partir da página 24, orientando o contribuinte como ele deveria escriturar dentro da sua EFD Contribuições, destacando claramente que esta exclusão deveria acontecer de forma individual para cada produto. Portanto, se uma nota fiscal tem 10 produtos, você vai excluir de acordo com cada base, ou seja, para 10 produtos, item a item você acaba excluindo. E para consolidar esse assunto, embora, como citei, já era o suficiente, acharam que poderiam também melhorar, até porque a instrução normativa tem o objetivo de ajudar o contribuinte. E acomodar o artigo 26, e aqui ele cita o inciso 12, que chama o ICMS destacado documento fiscal. Este artigo, ou este inciso em particular, não existia com a instrução normativa anterior. A partir desta, houve, então, a aparição deste dado. Então, veja que coisa interessante sobre essa perspectiva. Antes disso, eu até vejo aqui que os colegas estão já escrevendo algumas coisinhas. Deixa eu ver se eu consigo já responder. Sobre a questão do crédito presumido, Rodrigo, fique um pouquinho mais aqui, que eu já vou falar sobre isso, porque está também na pauta da nossa discussão sobre a questão de alterações e oportunidades, inclusive. Temos aqui esses elementos. A Camila pergunta aqui, sobre essa medida provisória 1159 de 2023, gostaria de saber se já devo aplicar, mesmo pois estou vendo que ainda existe controvérsia sobre essa MP. Minha amiga Camila, não há mais o que discutir, porque esta medida provisória, inclusive, já foi convertida em lei. Inclusive, já está acomodado esse tipo de exclusão dentro das duas leis que regulam o regime não cumulativo. Comprovo para você na prática. Inclusive, esse tipo de manifestação e troca de informações eu faço em aula. Quando a gente está em aula, quando o aluno pergunta assuntos dessa natureza, é praxe, não só esse meu comportamento, mas de todos os professores, entrarem na legislação conforme o aluno traz alguma informação dessa ordem, para nós, então, mostrarmos na prática e assim vocês terem total domínio do que nós estamos aqui conversando. Estou abrindo já o site e vou mostrar para vocês aqui agora sobre, então, essa informação, viu, minha amiga? Já deve, inclusive desde a competência de março, já deveria fazer essa exclusão sobre isto. Olha só, minha amiga, o que nós temos aqui. Que coisa interessantíssima. Eu vou aumentar um pouquinho, só para você ter a melhor experiência possível. Para eu te falar o seu nome correto, que eu acabei passando, quem fez a pergunta foi a Camila. Então, Camila, veja. Então, está abrigado. Depois eu coloco aqui no chat, inclusive, qual é a lei, mas se quiser marcar, fique à vontade. A Lei 10.833, de 2003, artigo 3º, parágrafo que está sendo citado, isto é o parágrafo 2, onde diz, não dará direito a crédito ou valor. E aí nós temos já abrigado isso de forma já bem expressa, é o que nós temos aqui, ó, inciso 3º, veja, do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, incluído pela lei. Olha só a sua medida provisória que você mencionou. Ela foi revogada porque automaticamente foi convertida em lei. Portanto, não há mais espaço para qualquer questionamento sobre isto. O assunto foi pacificado, convertido em lei. Então, desde a competência, então, de maio de 2023, já deve fazer essa exclusão. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha sobre isso. Muito bem, vamos lá. Legal, Camila. A Carla, competência maio, excluir ICMS da base das entradas, Camila. Até a Carla já reiterando o que eu havia mencionado. Muito bem. O Washington, mesmo não sendo contribuinte do ICMS, preciso excluir da base de cálculo? Sim, com certeza. Por que que você deve fazer isso, meu amigo? Porque ocorre que você, por exemplo, é um prestador de serviço.
você não é contribuinte do ICMS. Mas você pode ter créditos, por exemplo, de energia elétrica. Energia elétrica tem destaque de ICMS. Você pode, eventualmente, ter um ativo imobilizado. Um ativo imobilizado pode ter destaque de ICMS. Então, tudo que você apropria crédito e tenha o destaque do ICMS, você precisa fazer a exclusão da base de cálculo, porque não está vinculada à exclusão se você apropria crédito de ICMS ou não, e sim recebi um documento fiscal onde eu vou apropriar crédito de PIS e COFINS, tem destaque de ICMS, preciso fazer a exclusão. Esta seria, então, a dinâmica dentro dessa perspectiva. Sobre a questão aqui, deixa eu ver mais o que nós temos. Beleza. Bom, respondi aqui alguns detalhes, né? Fabiano, sou contribuinte do ICMS, porém tenho benefício fiscal de isenção de ICMS. Devo excluir o valor das entradas? Não deve, porque se não tem destaque de ICMS, não tem o que excluir da base de cálculo, Fabiano. Perfeito. Aqui eu já mencionei aqui sobre a questão do ICMS, muito bem, e volto aqui também novamente no nosso material de aula. Então, muito bem, meus amigos. Dito isso, dentro dessa perspectiva, inclusive trouxe para nós um outro parágrafo que não existia, inclusive, e chama atenção, porque era uma dúvida que pairava sobre essa perspectiva. Aqui diz, parágrafo único, em relação à exclusão referida ao inciso que é o 12, não poderão ser excluído o montante ou montantes do ICMS destacado em documentos fiscais referente a receitas de venda efetuada com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do ICMS. O que ele quer dizer aqui, em linhas gerais, ora, se a sua receita é zero, você não paga PIS e COFINS. Então, você não precisa excluir o ICMS que existe nesse documento fiscal, porque você não paga PIS e COFINS sobre isso. Então, não há o que se excluir de uma base que você não paga PIS e COFINS. Embora isso seja, de fato, muito claro, mas acharam pertinente mencionar, deixar muita evidência que o contribuinte não precisa excluir o ICMS de uma base que não existe, isto é, não há o recolhimento de PIS e COFINS sobre esse fato. Então, é um ponto também que acaba seguindo nesta direção, tá bom? Muito bem. Outro ponto que também acabou aqui caminhando nessa direção, para a gente poder aqui avançar, aqui chega outra pergunta da Mônica, que chama a atenção. Quando o fornecedor é substituído ICMS-ST e não informa o ICMS, temos que solicitar correção para incluir o ICMS? Veja só, quando você recebe a nota fiscal de um substituído, evidentemente que ele não, então, destaca o ICMS. Portanto, não há também o que excluir, porque não existe o ICMS destacado. A lei, ela fala muito claramente que é o ICMS destacado, é o ICMS que consta naquela informação. Aquele é o fato. E aí, se você fala assim, Mônica, mas, o Kleber, ainda eu tenho dúvidas porque não ficou claro se é o ICMS destacado. Onde que eu consigo ter certeza que na sua informação fala que é ICMS destacado documento fiscal? Comprovo para você, minha amiga Mônica. Isso também é uma outra técnica que nós utilizamos em sala de aula e exibimos bastante, é o seguinte, as técnicas de interpretações. É evidente que nós temos mais espaço, né, dentro da sala de aula para assim expor. Mas, rapidamente, eu coloco para você, Mônica. Existe uma coisa chamada exposição de motivos, onde nós temos acesso a quem elaborou o texto legal. O que ele quis dizer, o que ele pretendia sobre, então, o que ele gostaria de fazer de exclusão. E a partir daqui da exposição de motivos, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês terem uma experiência fantástica, ele aponta em dois momentos aqui que deixa claro que é o ICMS destacado. Vamos aqui na parte, que é a parte 2, que aqui ele chama a atenção, aqui para nós, diz: desta forma, se o valor do ICMS destacado na nota fiscal não está sujeito ao pagamento das contribuições, sequencialmente não poderão dar direito ao crédito. Esse aqui é uma informação. Não contente, aqui embaixo ele de novo chama a atenção.
deve ser efetuado também a exclusão do valor do ICMS destacado na nota fiscal de aquisição. Portanto, se não há um destaque nesse documento fiscal que eu estou adquirindo, logo não se aplica nenhum tipo de exclusão. Veja, nós não podemos estender um fato que não está assim determinado. Olha que coisa interessante sobre isso. Então, exposição de motivos nos traz informações sobre quem montou essa lei. Quem montou essa lei, ou quem montou essa medida provisória, foi o ministro Haddad, onde ele chama o presidente e coloca as exposições que ele entende que essa medida provisória precisa ser publicada. Então, aqui ele vai relatando os motivos que levam a que o presidente, que é a que tem a prerrogativa única e exclusiva de publicar uma medida provisória, em estabelecer esse critério. Olha que coisa interessante. Compartilhando com vocês agora aqui o chat. No chat está o link da exposição de motivo, Mônica. Seja feliz, já tem informação por completo, não é? Que coisa boa. E aí vamos seguindo aqui em frente para poder responder o máximo de dúvidas aqui, Eduardo. O meu caro Eduardo, quando ela chama a atenção, é o seguinte, mas o ICMS-ST é custo da mercadoria, eu não teria direito a excluir? Meu amigo Eduardo, no caso da Mônica, ela diz o seguinte, você imagina que você está recebendo um documento fiscal com a CFOP 5405. É isso que eu entendi. Se você receber um documento fiscal de um substituído, ali não tem destaque de ICMS. Portanto, neste momento, não há o que você excluir desse documento. Agora, se você receber um documento relacionado a um substituto, uma pessoa jurídica substituta, ela então faz o destaque do ICMS-ST. Então, você recebe essa mercadoria com destaque de ICMS-ST. Ótimo. Você que está recebendo, Eduardo, você é o substituído. Então, neste momento, realmente, a Receita Federal do Brasil, inclusive, se quiser marcar, fica à vontade, já se manifestou por meio da solução de consulta COSIT 106 de 2014. Repito, solução de consulta COSIT 106 de 2014. Ele deixa claro que o contribuinte, ao olhar, então, da Receita Federal, que ela entende que não é um custo, portanto, deve excluir o ICMS-ST da sua base de cálculo de PIS e COFINS. Para você ficar feliz, meu amigo Eduardo, e aí é um convite para você participar, obviamente, da nossa MBA, venha fazer parte, porque, por um acaso, é a disciplina de PIS e COFINS que eu leciono, uma delas. E lá eu tenho espaço para te mostrar, inclusive, decisões do CARF que traz posições diferentes, onde ele fala claramente que, ao olhar do CARF, que é um precedente, fala que esse ICMS-ST é custo e você pode inserir na base de cálculo. Então, lá nós temos mais espaço para explorar justamente esses tipos de ações. Muito bem, deixa eu ver aqui o que nós temos aqui a mais. Aqui, inclusive, a própria colega, aqui, a Mônica, até atestou exatamente o CFOP que, de fato, acontece. Então, temos aqui essa informação. Nesse meio tempo aqui, a Marina nos ajudando, colocando meu LinkedIn também. Muito obrigado. A solução de consulta, Mônica, eu farei até melhor para você. Você já é uma colega, uma parceira. Além de eu colocar a solução de consulta, já coloco o link, já faço tudo de uma vez, né? Solução de consulta. E aí você já tem tudo o que você precisa sobre essa matéria. 2014. Faço agora para vocês. Prontinho. Já estou abrindo aqui já, colocando para vocês. E aí vocês já possuem. Então, estou colocando para vocês agora, pessoal, a solução de consulta COSIT, que fala sobre a questão do ICMS-ST, em relação que a Receita Federal, infelizmente, não considera que isso é uma parcela que você pode considerar como custo. Então, é uma decisão da Receita Federal. Mas temos possibilidades de buscar outros caminhos através de decisões, como, por exemplo, do CARF. Beleza. Eu acho que eu consegui responder algumas aqui.
aqui eu vou responder da Carla, também para não se sentir também sozinha, respondi tantas aqui. E vão colocando, pessoal, suas perguntas, as suas dúvidas que você tem. Se eu passei alguma, por favor, coloca de novo também, que são muitas pessoas aqui interagindo. Vou tentar responder o máximo possível. Então, Carla pergunta, essa parte do substituído, podemos discutir no final? Porque quando adquirimos matéria-prima de substituído não optante pelo Simples Nacional, destacamos o ICMS ou da operação de crédito. Isto no que tange ao ICMS. Não cabe uma consulta? Olha, cabe uma consulta. Mas se vocês observarem, deixa eu mostrar aqui de novo essa solução de consulta aqui, minha amiga Carla. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês terem a melhor experiência. Deu uma pequena travada. Beleza. Mais um pouquinho aqui, ó. Então, essa solução de consulta aqui, você já tem acesso a ela através do link. Então, ela tem umas passagens aqui. Deixa eu pegar essa parte que diz aqui, ó. Sobre a parcela do ICMS-ST, não poderá a pessoa jurídica descontar crédito do COFINS. Evidente que essa solução de consulta que vocês têm acesso agora, o que eu recomendo, Carla, para você ter total acesso, clica no total dela, clica aqui, onde você vai ter todos os motivos e as informações da Receita Federal, onde ela vai se posicionar sobre isso. Mas aqui na ementa que traz sobre esse caso, já trata sobre a parcela que, infelizmente, desde 2014, para a Receita Federal do Brasil, então entende que isso não seria possível. Então, temos essas deficiências nesta ordem. Então, este é um ponto relacionado a isso, tá bom, pessoal? Muito bem. Muito bem aqui. A Carla ainda comentando um pouco mais sobre os pontos. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para eu conseguir ler a perguntinha dela. A questão, então, desse assunto, a gente pode, obviamente, dentro da nossa MBA, discutir com toda a nossa propriedade, com certeza. Vamos lá, vamos tentar responder mais uma aqui rapidinho e eu volto também a discutir sobre o que nós estamos aqui proposto. Tatiana, aquisição de fornecedor do Simples Nacional. Fornecedor do Simples Nacional. Devemos excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS para usufruir do crédito? Que pergunta sagaz e, ao mesmo tempo, sinuosa, não é? Que pergunta sagaz. Ainda bem que o professor sabe a resposta, né? Porque, obviamente, que é um assunto que, logo quando eu vi esse assunto, me gerou ali um ponto a ser discutido. Mas eu tenho uma tese e quero compartilhar com vocês. O que a Tatiane fala aqui? Ora, se eu recebi um documento de optante do Simples, especialmente quem é ME e EPP, sabemos que temos o MEI, são 3 categorias do Simples, mas vamos chamar e colocar luz para o ME e o EPP, Simples Nacional. Não existe destaque de campo próprio do ICMS, concordam? Mas, nos dados adicionais, existe a parcela do valor do ICMS que ocorre naquela transação. Portanto, existe essa informação, não existe? Mas, minha amiga Tatiane, eu tenho uma tese e, de forma objetiva, a meu juízo, não exclui esse valor que existe dentro do documento do Simples. Portanto, não há o que se excluir em aquisições do Simples Nacional, o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Comprovo a minha tese, que assim venho defendendo, evidentemente, aberto a discussões com os colegas que tenham vertentes diferentes, embora eu estou numa fase boa, estou ganhando meus debates acerca disso, mas sempre estou aqui à disposição para tentar buscar um caminho diferente. E não estou aqui para convencer ninguém, e apenas apontar os meus argumentos, e vocês fiquem à vontade para também contrapô-los. Assim que nós aprendemos e criamos uma rotina de pensamento. Mas vamos juntos aqui. No ponto 4, que aqui é citado, como que eu chego a essa conclusão? Na exposição de motivos da própria MP, medida provisória, que é a 1159 de 2022, ela chama a atenção do seguinte sentido, no ponto 3.
É disso, ou seja, é sabido que a decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de repercussão geral, com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo para a PIS e da COFINS, possui repercussão geral e afastou a sua aplicabilidade. Em nenhuma hipótese, ou seja, em nenhuma hipótese, o ICMS deverá integrar a base de cálculo para a PIS e COFINS. A pergunta é, essa repercussão geral referente à discussão do Supremo Tribunal atingiu as empresas do Simples Nacional? Isto é, quem é o optante do Simples ao emitir o documento fiscal, ele faz a exclusão do ICMS? Não faz. Então, ou seja, é um ponto já para você tomar atenção. Então, assim, espera lá. Se ele não faz a exclusão do ICMS das suas notas fiscais, então quer dizer que ele está afastado dessa discussão. Um pouco mais abaixo, ainda ele deixa claro, aqui no ponto 4. Até no 5 eu acho que é mais ainda enfático. Ele diz, portanto, o valor do ICMS destacado na nota fiscal, conforme decisão do Supremo, não integra o preço do valor do produto. Mas espera aí, quando eu emito uma nota fiscal do Simples Nacional, eu não faço a exclusão desse ICMS, então ele integra, sim, com certeza, o preço da mercadoria. E em frente ele diz, visto que apenas transita no caixa da empresa para depois ser recolhido aos estados. Logo, na apuração dos créditos da contribuição, PIS e COFINS, deve ser efetuado também a exclusão do valor do ICMS destacado na nota fiscal de aquisição. Portanto, o que ele chama no ponto 5, de que, já que quem emitiu o documento fiscal, ele fez a exclusão do ICMS em sua base, você que está adquirindo também deve fazer essa exclusão. Mas se quando eu emito a nota fiscal, eu, enquanto Simples Nacional, não faço essa exclusão, porque eu não tenho essa permissão, então esse debate não chegou até a mim. Então, eu uso como uma perspectiva de análise, minha amiga Tatiana, baseada justamente no item 3 e o item 5, que me leva a crer que empresas optantes do Simples não participaram dessa discussão. Logo, então, eu que recebo um documento fiscal dessa ordem, obviamente não deveria fazer exclusão. Então, é o que eu defendo, é o que eu venho já acompanhando, mas estou aberto aqui caso vocês tenham algum tipo de comportamento de caso, outro tipo de informação diferente, tá bom? Minha amiga Keila, querida, sempre participando aqui dos eventos, seja muito bem-vinda. Marina, a Keila também é nossa aluna e ela é do Rio de Janeiro. Nós tivemos algumas aulas, ela também é minha aluna na plataforma da Net Fiscal, enfim, já nos acompanha, já nos cruzamos muito. A Keila diz, mas o cliente pode impetrar, olha só o vocabulário, hein? Que beleza, hein? Aprendeu bem, hein, Keila? Impetrar significa ingressar com medida judicial. Impetrar uma MS, olha só, até abrevia, que nada mais é do que um mandado de segurança, é quase uma advogada. E aí ela começa a falar sobre essa perspectiva. Sim, minha amiga, quando a gente observa uma ordem desta natureza, em que você percebe que há um espaço que eu acho que você está se referindo ao ICMS-ST, sim, muitas empresas ingressam com medida judicial e seria o veículo mais apropriado, que é a famosa MS, né, que é o mandado de segurança, a fim de você discutir judicialmente, destacando que você gostaria que esse ICMS-ST fosse um custo. De fato, é o que acontece na prática. Muito bem. Meu amigo Cássio, a sua pergunta está imensa aqui, meu amigo. Eu não consigo responder, ela tem cálculo no meio. Aí fica um pouco difícil, mas se eu conseguir reduzi-la, ou se você tiver na MBA da BSSP, aí a gente faz junto esse cálculo no Excel na hora, meu amigo. Lá nós temos mais espaço para poder discutir sobre essas questões. Muito bem, pessoal, acho que consegui aqui responder algumas perguntas, espero ter devolvido na qualidade que vocês merecem. E voltando aqui no nosso material de aula, né, que nós temos, e olha como o tempo passa rápido, pessoal, não sei se é para vocês, hein? Mas já são quase 8 horas da noite, vocês aqui presentes, 59 pessoas, Marina, só cresce o número. Lembrando, ficando até o final desta nosso encontro, vai receber o e-book, hein? E além disso, vai receber maiores informações de como funciona a dinâmica da nossa MBA na
BSSP, que Marina vai trazer todos os detalhes. Olha só que coisa boa. Fique até o final que você terá muito ainda a ganhar. Já está ganhando conteúdo, mas vai ganhar ainda presentes e mais dados. Fique até o final. A restituição e compensação, outra novidade que ali foi introduzida no artigo 111, no artigo 110. Isso foi legal, que eu gostei, porque não existia esse inciso que chama a atenção da seguinte ordem. Veja, existem algumas circunstâncias que você pode ficar com um saldo credor de valor retido. O que isso é na prática? É quando o que você tem que compensar referente às retenções supera o que você precisa pagar de PIS e COFINS. Então, o que você precisa deduzir em PIS e COFINS que supera o que você tem que pagar no mês, você fica com saldo. Então, houve uma novidade no inciso 1 que diz, se você ficar com um saldo credor de valor retido, você pode passar para o mês seguinte. Nós não tínhamos isso claramente. Ele dizia que quando você ficava com saldo credor de valor retido, você tinha que fazer um ressarcimento via PERDECOMP. E muitas empresas, por uma questão de ter uma fragilidade de trabalhar com a PERDECOMP, acaba deixando de lado, infelizmente. Então, assim, isso foi, a meu juízo, algo bem legal. Então, toda vez que você ficar com saldo credor de valor retido, você pode pegar esse saldo e transportar para o mês seguinte. Outra novidade bem legal. Agora, um mar de oportunidades também acerca do que nós temos sobre a questão dos insumos. Os insumos, nós temos diversos. Então, deixando bem claro, insumo é tudo aquilo que está relacionado intimamente com quem produz e quem presta serviço. Portanto, indústria e prestadora de serviço. Se a sua empresa é preponderante comercial, infelizmente, você não pode ter insumo. Não existe o insumo. Você compra e vende. Não há nenhum processo produtivo, se você é preponderante comercial. Agora, se você é uma indústria ou se você é também uma empresa prestadora de serviço, você tem esse espaço, tudo bem? Dito isso, aqui nós tivemos aqui algumas alternativas a mais que foram incluídas nessa nova instrução normativa. Nesse inciso primeiro, ele chama a atenção que é insumo em qualquer etapa anterior à produção do bem. E aqui é um fato importante, porque muitas vezes você precisa conhecer o processo produtivo. Portanto, ele diz, o insumo é tudo aquilo que faz parte do processo produtivo, independente qual seja ele. Então, se você identificou que tem algum insumo que fez parte do processo produtivo, teria direito a crédito também, algo bem interessante nesta ordem. Outro inciso que nós não tínhamos chama a atenção de moldes ou modelos utilizados para dar forma. Não tínhamos isso e agora ficou claro. Temos também materiais e serviços de limpeza aqui mencionados, porque muitas soluções de consulta foram atualizadas, então também entenderam o que tinham que colocar. Colocou outro fato que também a Receita Federal vem se manifestando bastante. Contratação de pessoa jurídica, fornecedora de mão de obra para atuar diretamente nas atividades. Então, desde 2017, já é permitido terceirizar a atividade fim. Portanto, se você mandar todos os seus profissionais da área produtiva, tipo aqueles caras que trabalham com as máquinas, e contratar uma empresa terceirizada, logo a empresa terceirizada está ligada intimamente com a sua área produtiva. Portanto, sim, é de fato uma possibilidade. E lembrando, existem alguns cuidados sobre a ordem trabalhista que, obviamente, dentro de sala de aula eu exploro um pouco mais, porque assim, não é simplesmente mandar todo mundo embora e aí você contrata uma empresa, justamente pensando só no crédito de PIS e COFINS, mas existem alguns riscos que, obviamente, eu abordo mais de detalhes dentro da aula. Outro ponto que chama a atenção é teste de qualidade aplicado sobre matéria-prima. Também é algo que nós não tínhamos e aqui está acomodado. E aí, meus amigos, aqui foi algo que é simplesmente fantástico.
Olha a quantidade de possibilidades que nós temos relacionados ao frete, sobretudo o frete na aquisição. Veja a quantidade de possibilidades. Por que isso aconteceu, meus amigos? Porque houve muitas atualizações de solução de consulta, de pensamentos da Receita Federal. Por isso, eles foram atualizando também estas informações. E aí, uma novidade que também se tornou agora bem possível ser seguida, que é a parcela custeada pelo empregador relativo ao Vale Transporte. Evidentemente, pago para a mão de obra empregada no processo de produção e de prestação de serviço. Veja como que fica na prática. Você vai chegar, vai ter acesso ao documento fiscal que foi emitido contra a sua empresa, referente ao Vale Transporte. Esse documento fiscal será o valor total, onde vai ter profissionais da área produtiva, profissionais da área comercial, administrativas e afins. Mas esse texto diz o seguinte, que, na verdade, você tem que fazer um rateio. Quem são as pessoas que trabalham na área produtiva ou na prestação de serviço? Separa essas pessoas e, a partir dali, este será o valor que você vai utilizar como base de cálculo de PIS e COFINS. Com a reserva e atenção de que é o valor que efetivamente é custeado pelo empregador. Lembre-se que, em regra, é muito comum ter, dentro do Vale Transporte, 6% de desconto. Então, você tem que considerar exatamente qual é o valor custeado pela empresa. Só esse ponto de atenção, tá bom? E aí nós temos aqui outra possibilidade, que você pode também ter dispêndios com transporte, não com Vale Transporte, mas sim com transporte que você contrata uma pessoa jurídica, que é o famoso fretado. Aqui em São Paulo, vocês sabem, tem algumas pessoas que podem ser do ABC, é muito comum. Eu sou da capital, então pode acontecer, já aconteceu comigo, que eu trabalhei no ABC, onde eu pegava um fretado aqui da capital e ia até o ABC. Normal. Só que a empresa custeava este, então, dispêndio. Então, até isso é possível você conseguir também. Mas aí você precisa fazer, então, o rateio, porque não é todo o valor, é só sobre as pessoas que estão envolvidas no processo produtivo ou na prestação de serviço. Que fique também registrado esses pontos. Muito bem, deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. A Joyce, exemplo, sou indústria de bebidas. A embalagem entraria como insumo? Sim, com certeza. Até porque ela faz parte de forma fundamental para que você possa armazenar o líquido. Depois disso, nós temos aqui meu amigo Washington. Se eu sou uma empresa de locação, posso ter insumo? Visto que não sou nem prestador e nem industrial. A locação não tem insumo, porque não tem nenhum processo produtivo, não é? Então, assim, faz com que na minha avaliação, por não ter nenhum processo produtivo, não tem por que, de repente, ter algum tipo de insumo. Teríamos que investigar mais profundamente se poderia ter alguma situação desta ordem. Aqui o Eduardo, se presto serviço no escritório e utilizo fretado, entra como insumo? Não, porque o escritório é a parte administrativa, embora você pode me convencer que você é essencial e relevante para a empresa, que é uma prerrogativa, inclusive, do conceito de insumo, mas para a Receita Federal não é suficiente. Carla, pallet, embalagem para entrega, pode tomar crédito? O pallet, em algumas observações, por incrível que pareça, Carla, para a Receita Federal entende que não tem direito, portanto, isso é um risco. Mas o CARF já se manifestou em diversas oportunidades que o pallet, sim, pode ser considerado como insumo. Em sala de aula tem espaço para a gente conversar muito mais sobre isso, porque não é tão simples quanto parece. Tem espaço para a gente conseguir encontrar um caminho dentro dessa perspectiva, tá bom? Beleza, pessoal, já respondi algumas aqui, deixa eu dar uma acelerada. E chegamos aqui no bloco 3, que é o final do nosso encontro. Então, tá chegando ao final, pessoal, tá chegando ao final. Podem ir colocando mais suas dúvidas que eu vou, na medida do possível, tentando responder todas, tá? Já respondi diversas aqui já, hein?
Então, temos aqui ponto de atenção, que é o ponto final, que aqui é uma dúvida para a gente poder aqui chegar a algumas conclusões, não é? Aqui, pessoal, o que acontece é que esse artigo, ele, então, tem um ponto para nossa apreciação. O artigo 171 diz: poderão ser incluídos o ICMS incidente na venda pelo fornecedor. Só que, infelizmente, esse artigo já não está mais em vigência, porque está dizendo ali que você, então, deveria tomar cuidado, que o ICMS destacado na aquisição deve ser excluso. Muito provavelmente, esse artigo 171, por um acaso é 171, ele vai, então, sofrer algumas mudanças, porque, óbvio que sofreu mutações recentes agora, a partir de maio, não é? E óbvio que tenho certeza que ele vai ser atualizado, até porque a legislação oriunda ao regime não cumulativo já foi mudada, então não tem por que vocês levarem em consideração o que está aqui dentro desta IN. Então, muito importante também nós temos esses detalhamentos. Nós já falamos aqui acerca da questão da instrução normativa, que essa instrução normativa foi convertida em lei. Então, o fato é que, a partir já do dia 1 de maio de 2023, já está em jogo, você já deve excluir o ICMS destacado nos seus documentos fiscais na aquisição, desde que você aproprie crédito sobre isso. Então, assunto já pacificado. E aí temos uma novidade que eu quero gerar uma parte para vocês ganharem dinheiro. Atenção agora, hein, pessoal? Hora de ganhar dinheiro, hein? O que acontece dentro dessa perspectiva? Eu coloquei as duas instruções normativas que em 2019 nós tínhamos um comportamento e em 2022 completamente diferente. O que foi diferente? O artigo 167, vocês fiquem à vontade para colocar o que vocês pensam sobre isso, porque foi debate, isso ainda há bola dividida, entendimentos contrários, que é sobre a questão do IPI. O que acontece? No artigo 167, falava que integrava o valor de aquisição, o IPI incidente na aquisição, quando não recuperável. Então, o IPI integra na base de cálculo na aquisição, desde que não recuperável. O que é não recuperável? É quando você não é contribuinte de IPI, logo você não toma crédito de IPI. Então, esse IPI é custo para você. Isso em 2019 estava claro. Mas em 2022, com essa atualização da instrução normativa, o artigo 170 vai na contramão do que foi falado em 2019 e diz: a aquisição dos itens não geram direito a crédito, o IPI incidente na venda do bem para o fornecedor. Poxa, aí realmente chama a doutora Keila para ingressar, ou melhor, impetrar o OMS, impetrar o OMS, ou seja, você precisa discutir judicialmente. Só que eu tenho, Keila, algo que não vai precisar ingressar com medida judicial. Por quê? Porque nós temos que estar atento às movimentações. E a Receita Federal se manifestou sobre isso. Solução de consulta COSIT. Quem quiser tirar uma foto, inclusive publicar no Instagram, e até marca o professor, é claro, aonde você vai ver uma grande oportunidade. Não sei se você já viu essa instrução normativa, perdão, essa solução de consulta que é flagrante, o que ela põe para nós como um fato muito interessante. Solução de consulta 30 de 2023, publicada no dia 8 de fevereiro de 2023. Então, ela começa a falar um fato importantíssimo no item 28, na sua estrutura, que chama: cabe esclarecer à interessada que, não sendo indústria, nem equiparada à indústria, o estabelecimento não configura como contribuinte do IPI. Ponto inicial. O valor deste imposto pago na aquisição de mercadorias constitui custo das mercadorias. E diz que custo da aquisição de mercadoria destinada à revenda compreende os tributos devidos na aquisição. Logo, o IPI está dentro desse jogo. E ele é muito mais categórico em relação aos próximos passos. Venha comigo. Item 29. Como regra geral, sobre o aspecto financeiro, o valor do IPI integra o preço da venda das mercadorias revendidas por esse não contribuinte do IPI. A parcela do preço correspondente a esse IPI
por evidente, não estará discriminado, porque não há o que se cogitar destaque de IPI na nota fiscal de venda realizada por um não contribuinte. E aqui, meus amigos, esvazia o assunto. Item 31.4. Eventual valor financeiro relativo ao IPI que não esteja destacado na nota fiscal de venda realizada por não contribuinte do imposto integra a base de cálculo da contribuição para PIS e COFINS. Portanto, dentro dessa perspectiva, ele deixa para nós, então, exercício que esse IPI é um custo e logo deveria estar na base de cálculo. Solução de consulta COSIT foi publicada em fevereiro. Portanto, é algo que carece a gente estar muito atento a essas movimentações e assim entender a dinâmica desses fatos, tudo bem? Olha que coisa interessantíssima que nós tivemos até aqui, não é? Muito bem. Aqui até houve aqui uns comentários, deixa eu ver aqui, o pessoal falando do material, provavelmente, né? Aqui fala a Mônica, temos acesso a esse material maravilhoso, Kleber? Com certeza, mas fique lá no grupo, lá, para que assim a Marina possa compartilhar com vocês. Se você não está no grupo, está perdendo tempo. Marina depois vai passar, até já passou o link já, para você ter acesso a esse grupo do WhatsApp e receber não só esse material, quanto outras notícias que também sempre estamos publicando. Aqui, muito bem, deixa eu ver aqui, o Eduardo, impressionante como a Receita Federal faz questões de complicar o que é líquido e certo. Com certeza, não mexe no que estava muito bem escrito em 2019, meu caro Eduardo. A Joyce até comentando, no caso de contribuinte do IPI, que tem compra material para revenda, nessa situação, entra nesse item como custo? Com certeza, Joyce, porque quando uma indústria compra algo para revender, ela não é mais uma indústria para esse item. Ela é só apenas uma indústria quando ela adquire uma matéria-prima para ela fazer a produção. Então, tanto é verdade que quando ela adquire um produto para revenda, ela não toma crédito de IPI, porque ela vai comprar e revender. Não tem processo produtivo, logo não tem direito a crédito, logo não tem direito a débito também na sua saída relacionada à parte da questão da indústria. Muito bem, aqui a Tatiane falando. Diante dessa solução de consulta, a compra do ativo imobilizado, que é indústria, pela indústria, o IPI deve ser incluído na base de cálculo, mesmo não sendo recuperado? Então, também entendo da mesma forma. Inclusive, em 2019, falávamos que o IPI, como não era recuperável, tinha que entrar na base de cálculo de PIS e COFINS. Entendo que sim, nós temos espaço sim para colocar que esse IPI deve entrar sim como um custo. Muito bem, o Rodrigo aqui já me elogiando, muito obrigado. Rodrigo, chegou aqui a hora de você falar do crédito presumido, chegou agora, daqui a pouquinho nós vamos discutir. Muito obrigado aí pelas reverências, fico feliz. Marca aí, minha amiga Marina, esses elogios para a gente publicar, que sempre é muito bem-vindo. Meu amigo Cássio, eu vi que você passou essas perguntas, já está um pouquinho complicada para eu conseguir responder isso em alguns segundos, está chegando aqui ao final, para a gente poder conseguir avançar da melhor forma possível, tá, pessoal? Você vê quantas coisas nós estamos discutindo aqui, já são 29, já passou um pouco mais de uma hora do que nós estamos aqui conversando, o assunto corre de fato, mas temos mais alguns recadinhos finais aqui para a gente poder concluir essa parte. Sobre o crédito presumido, temos uma novidade sobre esse ponto. Então, assim, hoje, dentro da nossa instrução normativa a 21 de 2022, já está no seu artigo 120, onde ele trata a respeito, então, sobre a questão do transporte, quando você subcontrata. Essas informações, ela fala a respeito, então, de alíquotas que são praticadas sobre essa matéria. Mas houve uma mudança drástica que deixou as pessoas de cabelo em pé, que são justamente esse ponto. O que acontece? No texto legal, está falando que a contratação de transporte de pessoa física ou de simples nacional, independentemente de quem for a pessoa jurídica que esteja contratando, uma indústria, comércio ou serviço, que contrata uma pessoa física ou uma pessoa jurídica
optante do Simples, automaticamente ela tem direito a crédito presumido. Isso não existia. Essa perspectiva de crédito presumido só existia quando, na verdade, era uma transportadora. Então, houve uma novidade também sobre esse fato. Vejam que coisa interessante. Inclusive, isso foi que nós chamamos de jabuti. Dentro do artigo 3º da Lei 10.833 de 2003, parágrafo 19, inciso 1º, ele trouxe para nós essa nova redação, esse novo fato, onde fala aqui nessas duas abordagens. As pessoas jurídicas que contratarem serviço de transporte de carga prestadas por, e aí menciona aqui a respeito da pessoa física transportadora de autônomo. E também a pessoa jurídica transportadora optante do Simples Nacional tem direito a crédito presumido de 75%, pessoal. Então, é uma novidade também que foi colocada, nós não tínhamos esses fatos, e isso, evidentemente, gera um grande problema. Dito isso, meus amigos, e vou responder aqui as últimas perguntas, é uma frase que me acompanha bastante, que é: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Em sala de aula, eu sempre digo, nós temos que estar abertos para conversar com vocês, porque vocês podem me trazer um pensamento que eu não tinha ainda. E assim que nós vamos construindo ideias e condições para conseguir interpretar fatos, porque juntos, aqui tem 56 pessoas. Então, quando a gente tem um desafio, não é possível que juntos nós não vamos conseguir interpretar. Em sala de aula, que nós temos mais tempo, esse é a agenda. A pessoa traz um tema, traz alguma discussão, na medida que nós vamos trazendo a aula, e nós vamos buscar uma saída. Porque nós conseguimos. Temos 56 pessoas aqui, por que nós não podemos buscar uma saída? E essa sempre é o estímulo dos nossos professores. É sair de uma sala de aula com a consciência de que há um caminho e você não está sozinho. E é só nesses ambientes que a gente consegue, então, com mais espaço de tempo, encontrar as saídas que você esteja precisando, tá bom, pessoal? Bom, é o seguinte, pessoal, vejo aqui todos agradecendo, poxa, fico muito feliz, marca aí, minha amiga, todos esses prints de elogios aqui que eu vejo, a Jéssica querida me elogiando, muito obrigado, a Carla também muito animada para iniciar as aulas, muito provavelmente, Marina, ela se matriculou para assistir a nossa aula presencial em São Paulo, que você vai falar bastante. Robson, muito obrigado pela gentileza. Cidinha também, poxa, fico feliz. Aqui a Lúcia também, Tatiana Franco, Joyce também aqui presente, muito obrigado. Carla de novo. A querida Keila, muito querida também, colocando as suas generosidades. Enfim, muitas pessoas aqui elogiando. Dito isso, pessoal, eu então passo a palavra para a nossa querida amiga Marina trazer informações de grande riqueza. E lembrando, enquanto a Marina está falando aqui, fique aqui presente que eu vou colocar agora, então, o livro que eu prometi para vocês, que é o e-book do professor Kleber. Professor, que aula maravilhosa é essa! É uma delícia realmente sua aula. Eu agradeço demais a sua disponibilidade em participar com a gente aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser um dia diferente para todo mundo que está presente aqui na aula amanhã no trabalho, né? Porque quando a gente aprende algo novo, a gente compartilha, a gente quer que as pessoas também tenham esse momento que aprendeu aqui com você. Muito obrigada mesmo, mesmo, foi incrível a sua aula. E eu tenho, sim, alguns recadinhos importantes, professor. Primeiro, que algumas pessoas já me perguntaram no privado, vamos ter certificado de participação, sim. Então, eu entro em contato pelo grupo e no privado com todos. Eu passei uma mensagenzinha para todos que estão inscritos, então a gente vai falar um pouquinho depois sobre esse certificado. Vamos ter disponível a gravação também dessa aula. Então, teve muitos pontos importantes. A BSSP vai editar o vídeo, né, para colocar num formato bem bacana e disponibilizar pela nossa página do YouTube, mas eu também compartilho com todos que se inscreveram na palestra, né? E, professor, há um ponto muito importante que eu tenho que reforçar aqui, que a BSSP agora está voltando com nossas turmas presenciais aqui em São Paulo.
Então, esse ano vamos ter 2 turmas, uma aqui na região da Paulista e outra na região de Campinas, mais para o segundo semestre. E, assim, esse é um curso, professor, que você já falou algumas vezes durante a palestra, mas que vale muito a pena que as pessoas conheçam. Ele é sobre a coordenação do professor Edgar Madruga, que é o pai do SPED, ele tem uma visão estratégica incrível, e o professor Kleber participa e ministra aulas importantíssimas nesse MBA, que eu tenho certeza que vai fazer diferença para todos que participarem, né? É um curso, é um lato sensu de 420 horas, dividido em 14 módulos. As aulas são imersivas, são aulas que fazem a diferença na vida das pessoas, e a BSSP acredita realmente na transformação das pessoas através do conhecimento. Então, se uma pessoa da empresa participa de um curso como esse, não é, professor? Não é só ela que cresce, acho que todos que estão à volta dela, que trabalham com ela, também vão se desenvolver, né? É um processo de multiplicação. Então, eu vou passar mais detalhadamente para cada um a ementa, a grade, e todos que se inscreveram e participaram aqui da aula vão ter uma condição super especial, que eu vou passar direitinho para cada um presente da BSSP, por estarem nas nossas palestras, por participar sempre com a gente. Viu? Eu fico à total disposição de todos, coloquei o meu telefone, vou colocar novamente, mas fiquem tranquilos que a gente vai conversar bastante e eu espero vê-los, estamos aí a todo vapor para começar na semana que vem, né, professor? Estamos aí confirmando quórum, a turma está muito empolgada para começar e a gente também. Vai ser uma grande alegria nos encontrarmos presencialmente. Eu agradeço demais por esse espaço e, por favor, passo a palavra para você, professor. Muito obrigada. Com certeza. Pessoal, eu estou compartilhando agora, então, o que eu havia prometido, evidentemente. Ocorre que eu estou tentando ver se a minha opção aqui de compartilhar não está sendo possível. Eu não sei se tem alguma habilitação, Marina, que precisa ser feito, mas eu não consigo jogar aqui no chat. Se você conseguir, eu posso passar para você esse conteúdo e você pode colocar aqui no chat. O que você prefere? Que para mim não está aparecendo a opção de conseguir compartilhar no chat um conteúdo. Mas você que manda. Você tem você está habilitada para colocar essa opção? Professor, pode, por favor, me enviar? Eu tento Ah, colocar faça agora. aqui. Caso não seja possível, eu coloco no grupo ou mando individualmente. Não se preocupe que eu Ah, consigo então tá bom. É porque eu passar para prometi para todos. eu prometi para os colegas, eu não posso, de forma nenhuma, não cumprir com o que eu falei com os colegas aqui. É muito importante. Colocar até esse arquivo tem uma senha, né, para que eles possam acessar. Editora Madamu. Prontinho. Então, já passei para a Marina, meus amigos. De fato, o que eu havia prometido é esse e-book. Espero que vocês gostem, que ajudem vocês no dia a dia. Eu agradeço muito a participação de vocês, que aqui tiveram a generosidade de dividir o tempo de vocês conosco para conversar sobre assunto que, de fato, é muito polêmico. E como a Marina falou, na MBA, que por um acaso eu leciono diversas disciplinas, a disciplina de PIS e COFINS é uma que eu acompanho de perto e leciono sobre ela. Então, se você já conhece profundo o PIS e COFINS, vai ter novas informações. Se você nunca viu o PIS e COFINS, pode ter certeza, eu pego na sua mão para você atravessar a ponte junto comigo, para que todos no final, que encerra-se a aula, que é no domingo, possa ter totais condições de estar na mesma condição do colega que é um pouco mais avançado. O objetivo não é ter vaidade, o objetivo é que todos possam ter condições de compreender um assunto. Então, é sempre assim, o objetivo é buscarmos a sabedoria, e essa sabedoria faz parte de uma constante dentro de um ser humano. Então, a ideia é esta, é muito mais do que passar só um conteúdo. Nós conseguimos demonstrar que é legal estudar, é divertido também você poder estar ao lado dos seus colegas, e é muito sábio você saber que não existe nenhum desafio que não pode ser superado, mas é mais importante você saber com quem você joga. E você estar em ambientes saudáveis como esse faz com que te dê segurança que você pode superar qualquer que seja o desafio. Com isso, eu acho que eu consigo encerrar a minha fala desse momento.
Agradeço de novo. Espero rever os colegas em uma outra oportunidade e os colegas que já estão matriculados, que possivelmente vão se encontrar logo mais na abertura desta MBA presencial em São Paulo, dar um abraço e a gente poder trocar algumas ideias, tá bom, pessoal? Uma excelente noite e nos vemos por aí. Muito obrigada, professor. Boa noite. Estou compartilhando no grupo e fico à disposição de todos para maiores informações. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, Jéssica.